Mais uma vez estamos com vocês pela sua TV Mais, a TV comunitária de Uberaba. Então é muito importante nós termos vocês aí conosco, né, para fazer uma programação ligada a Uberaba. Então nós estamos aqui fazendo um investimento, né, fazendo um trabalho para gerar mais uma emissora de televisão, né, Uberaba, que tem um custo alto, né, não é barato, tá? E precisamos do apoio de vocês, né? Então estamos ampliando agora a nossa condição também de estarmos com os telespectadores, né? Então a partir de agora, você quando quer assistir meu programa, tá? Então você às vezes perdeu o programa, certo, de hoje. Então amanhã, na parte da manhã, você já pode acessar, né, o YouTube, tá? Então o YouTube, você pode entrar no YouTube TV Mais Uberaba Oficial. Então você digita lá TV Mais Uberaba Oficial no YouTube, tá? Tem o meu, lá tem uma voz ativa, lá tem no dia você pode assistir o meu programa, tá? E também através do Facebook, tá? Então a página TV Mais Uberaba do Facebook também tem lá o link para que você possa assistir o meu programa, o Voz Ativa, tá? Ou no YouTube ou no Facebook, tá certo? Então agora vai ficar lá arquivado e você pode assistir o programa através, né, das redes sociais e através do YouTube, tá? Então em qualquer lugar do mundo, tá? Então isso é uma coisa muito legal, muito importante, para que a gente possa estar cada vez mais em contato mais direto com o telespectador, tá? Então nós temos aí o cabo, né, nas duas net, e temos também, tá, a internet, né? Então www.tvmaiuberaba, né, tudo junto, .com.br, né? Ou se quiser lá é só ir digitar no YouTube TV Mais Uberaba, certo? Você vai lá no Google, tá? Você pode também cair no site, lá aí você já abre direto, pondo ali a nossa TV em condição de você assistir, né, em digital, né? Então é muito importante nós seguirmos em frente com a nossa programação, né, dentro do contexto aí amplo, né? Então agora você pode assistir nos dois cabos, né? Canal 3 da NET Virtual, da NET da Embratel, da Claro, canal 4 da NET Blue, né? E através da internet, tá? Na internet você pode assistir em qualquer equipamento que você tiver que tem conexão com a internet, e depois também, tá, no YouTube e e através do Facebook, viu? Então através do Facebook você assiste o meu programa, através do YouTube você assiste o meu programa. Então agora depois, a partir de amanhã, o Cássio, o nosso do departamento técnico, ele vai colocar no rodapé aí, tá, o endereço no Facebook, o endereço também no YouTube, tá, para que vocês possam divulgar. Manda para fora, manda aí para os seus familiares, os seus conhecidos, o uberabense ausente, em qualquer lugar do planeta, tá, para assistir a nossa programação. A TV Mais de Uberaba tem uma programação local, viu, gente, para ficar em contato com a sua cidade natal. Então vamos lá, tá? Vamos começar aqui com o nosso programa de hoje, né? Que já são 19, né, de abril, né? Já 4 já está indo embora, né? Terminando dia 29, viu, gente? Termina o imposto de renda, viu? Quem ganha, e outra coisa, cada vez mais, né, mais gente está sendo obrigada a fazer imposto de renda. Porque com essa inflação alta, desvalorizando o dinheiro, e o governo, tá, não está aumentando o valor da isenção, tá, que é 26 mil e poucos reais, certo? Quem ganha abaixo de 26 mil é isento, não precisa, isento de imposto de renda. Mas quem ganha acima, certo, tem que fazer a declaração, tá, de imposto de renda. E tem certos propriedade rural, tem certos valores em patrimônio e tal.
Você é obrigado a fazer imposto de renda. Mas se você não tiver e ganhar menos de 26 mil, você também é isento, né? Só que tem um detalhe, à medida que o governo não vai pegando essa faixa mínima, né, e reajustando ela, nem com a inflação, a tendência é cada vez mais pessoas serem obrigadas a fazer imposto de renda no Brasil. Que passou da hora, viu, gente, de corrigir essa, super defasada essa faixa aí da isenção. Porque o governo é um vampiro, né, chupa o sangue de quem trabalha nesse país. O governo de esquerda é isso mesmo, não tem o que discutir, não. Vamos lá. Servidores municipais param hoje na esperança de uma nova proposta salarial. O funcionalismo municipal realiza a paralisação nesta terça para cobrar reajuste salarial. Luiz Carlos dos Santos, presidente do sindicato, né, dos servidores públicos da prefeitura, né, chegou a ser chamado ontem para uma reunião do prefeito Paulo Pial, no seu gabinete, mas nenhuma nova contraproposta e tal. O Pial está naquela, né? Aí tem uma explicação, quero explicar. Acho louvável o trabalho do sindicalista? Acho. Até um certo ponto, né? Se o sindicato não for pelego, que é aqueles indivíduos, certo, que trabalham para o patrão e não trabalham para os seus, certo? Aqueles que são seus parceiros, seus companheiros que colocam lá e pagam, né, os seus salários. Infelizmente tem isso aqui demais no Brasil, a pelegada do sindicato. Mas o sindicato tem lá a sua força, principalmente agora. É muito importante o sindicato na reposição salarial, na briga e tal. Opa. Então está aqui uma carta aberta, né? O Simplo, né, que é o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, né? Fórum dos Trabalhadores de Uberaba e tal, o pessoal aqui sindicalizado, pessoal tal. Então está aqui, ó, acompanhamos com indignação e surpresa a situação da falta de respeito e consideração para com o Sindicato dos Educadores do município de Uberaba, o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Uberaba, que já há mais de 3 meses buscando uma negociação salarial que possa trazer aos servidores, professores, educadores, o mínimo conforme que estabelece por lei a recomposição salarial uma vez por ano, né? Que é realmente um negócio que seria, pelo menos, o mais decente, recompor a inflação, né? Como resultado de algumas reuniões realizadas, o convite do próprio prefeito ouvir como resposta a impossibilidade do município de repassar qualquer índice é inaceitável. Quero explicar o seguinte, bem explicadinho aqui. Tá? O pessoal do sindicato, por aqui manifestar, ameaçar greve, estado de greve, tudo direito aí que eles têm. Só que tem um detalhe. Eu acho que sindicalista, eu acho que esse pessoal que briga aí, né, pelos seus direitos e tal, tem que fazer uma análise ampla das coisas. Tem que largar de ficar olhando só o umbigo, só a ponta do dedão do pé. Tá? Tem que olhar no horizonte. Tem que abrir, universalizar mais as ideias, certo? E a visão. Tá? Eu vou falando muito, certo? O que acontece? O sindicato, os trabalhadores públicos, o pessoal de prefeitura e tal, opa, tinha de ter dado o grito quando a prefeitura começou a inchar. Quando aquele vagabundo, aquele Fernando Henrique Cardoso, fez um negocinho que está prejudicando o Brasil até hoje, chamado reeleição, criar uma situação nas prefeituras no Brasil, no Estado, tá, aonde o prefeito, o governador e tal, começa o primeiro mandato trabalhando para a reeleição. Tá? Aí o que eles fazem? Eles simplesmente podem analisar todas as prefeituras, 5.500 e tantos municípios do Brasil, todos têm problema sério de inchaço na máquina administrativa. Por quê? Vai juntando gente lá para comprar voto. Vai juntando gente lá para ele vai dizer, vamos fazer o seguinte, quantos funcionários na prefeitura tem? Tem 9 mil. Isso concursado. E contratado? E vocês nem isso falam. Tá? Passa de 12 mil com contratado e concursado, passa de 12 mil. Porque esse pessoal aí, ó, da ProSaúde não conta. É funcionário público, recebe do Estado. Indiretamente, mas recebe. É da prefeitura. O dinheiro sai do tesouro da prefeitura. Tá? Então, eles têm que analisar. Eu falei isso há muito tempo. A prefeitura está inchando. Tá? Está expandindo muito, tá, a quantidade de funcionários. Não vai dar conta de pagar. A folha está inchada. Está com sobrecarga.
Tá aí o resultado. Quebrou. Entendeu? Não sobra um centavo para nem tapar um buraquinho da rua. Por quê? É a história de reeleição. A história do seu Piau querer ser reeleito. A história do prefeito de Conquista Caminho quer ser reeleito. Fica inchando a máquina. Aí dá no que dá aqui, ó. Tá? Não sobra um centavo para fazer nada. Tudo para pagar funcionário. Para quê? Para fazer campanha política. Para quê? Para ser reeleito. É isso. Tem que acabar com reeleição. Tá? E o sindicato tem que analisar isso. À medida que vai aumentando o número de funcionários para fazer empreguismo, para fazer esquema político, certo? Vai tirando a condição de melhoria para os que já têm. Tá? Se a prefeitura tiver, por exemplo, a Franca tem 4 mil e poucos funcionários, que tem 12 mil. Tá? A Franca tem 318 mil habitantes, a mesma população daqui praticamente. Está errado. Tá aí o problema, certo? E o prefeito tá certo que fala, tá certo. Igual ele falou, e é verdade. Tá? É preferível não dar aumento e pagar do que dar aumento e depois não pagar. Tá? Porque a prefeitura está quebrada. Quebrou. Viu? E isso aí. E o prefeito tem certas atitudes e ele acha que está bacana. Acha que é legal. Acha que está sendo sincero e tal. Certo? Tem certa sinceridade que mostra incompetência. Tá? Que mostra que o negócio não é bem assim. Tá aqui, ó. No jornal lá de Belo Horizonte, tá? Saiu na coluna lá, na sexta-feira, está aqui, ó, que saiu foi publicado ontem o decreto da calamidade financeira da Prefeitura de Uberaba, segundo maior cidade do Triângulo Mineiro. Segundo o prefeito Paulo Piau, o decreto é um alerta sobre a situação vivida hoje pelas prefeituras do Brasil inteiro. Estamos lutando para atender os serviços essenciais, pois educação, saúde, coleta de lixo não podem parar. E as prefeituras do Brasil não estão dando conta de fazer mais nada. Além disso, este ano, os governos municipais fecham os seus mandatos e, portanto, temos que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Tá? E é verdade o que o Piau falou, isso é verdade, tá quebrado. Só que tem um detalhe, vocês são culpados disso aí. Tá? Foi empreguismo. O empreguismo ficou doentio desse país dos outros tempos, da época do PT principalmente. Tá? Criaram um empreguismo terrível no país. Todo mundo mamando na teta da viúva. Tá? Soltando aquele leite condensado, aquele belzinho gostoso, certo? Todo mundo achando bacana e tal. Só que a mamãe seca. O leite da mamãe seca um dia, secou. Tá? Então, tá aqui, ó, repercutiu negativamente nota do título Prefeitura Quebrada. Na coluna do Em Dia, né, no jornal lá de Belo Horizonte. Né? Pessoal, certo? Falar a verdade no Brasil, Piau, é complicado. Agora, o problema da quebradeira da prefeitura, o principal chama-se empreguismo. Tá? Pois bem, outras coisas aí também, né? No conveniente fala, todo mundo já sabe. Né? Foi feito aí há uns anos atrás, o Tribunal de Contas da União sorteou 100 cidades para fazer uma investigação, né, sobre lá as licitações e tal, a contabilidade das prefeituras. De 100 cidades que eles sortearam, tá, 96 tinha problema, certo? Grave, de roubalheira de esquema, certo? 3 cidades estava arrumadinha com algumas ressalvinhas. E uma cidade só que estava certinha, uma cidade, 1%. Tá vendo? Então nós somos mal governados, mal administrados, tem roubalheira em serviço público. É só isso aí que acontece. Tá? Isso aí foi feito pelo Tribunal de Contas da União. Então nessa história toda, tá? Me falar que está quebrado e tal, opa, agora, o sindicato devia ter brigado quando estava inchando a prefeitura. Que estava na cara que ia dar o que deu. Tá? Vai dar o que deu. Tá? Se você vai aumentando os macacos e o fruto não aumenta, meu filho, os outros macacos vão passar fome também. Não tem conversa. Tá aí o resultado. E não tem muito o que fazer não, viu, gente? Tá? A situação do Brasil hoje é o seguinte. A cada hora no Brasil, 290 trabalhadores fica sem carteira assinada. 290 por hora. Isso, a tendência agora é progressão geométrica, viu, gente? É 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, vai embora. Tá? Progressão geométrica, não é aritmética não vai ser 1, 2, 3 não, vai ser progressão geométrica, vai dobrando, viu? Então agora, porque a crise, ela é bola de neve, né? Ela vai só aumentando agora o desemprego, vai só... Certo? Por quê?
porque nós estamos com desgoverno, não tem governo, e não tem controle nenhum disso aí não, viu, gente? Tá? E agora nós estamos no buraco negro, tá? Porque o PT, a Dilma perdeu a credibilidade total, né? Porque para que eles possam fazer alguma coisa lá e tal, tem que passar pelo Congresso. Ao passar pelo Congresso, tá, eles precisariam ali de pelo menos a metade ali do coisa. Eles não conseguiram só 137 votos, quer dizer que ninguém vai votar nada a favor da Dilma, nem do PT, nem do pessoal que está aí. Então nós não temos governo. Tá? Então esquece. Tá? A tendência agora, certo, é o caos. Não quero ser aqui profeta do apocalipse, mas é a tendência nossa, é o caos econômico e consequentemente social. Tá? São coisas que você vê agora o Brasil derretendo, né? Inclusive eu estava vendo aí que está aumentando muito no Brasil é o tipo de assalto em forma de bando, em forma de lampião. Isso aí porque o Brasil perdeu a força de reação contra a bandidagem. Tá? Os bandidos que administram o país protegem os bandidos de baixo. Tá aí o resultado. Tá? A descompensação total, certo, do país. Então está aqui, ó, temendo o Lava Jato, Lula quer a antecipação da eleição. Tá? Essa prosa de querer fazer eleição, tá? O primeiro, quero explicar para vocês direitinho. Tá? Mesmo que se quisesse fazer eleições gerais, que eu achava que devia fazer, viu, gente? As eleições, tá? Para unificar tudo. Tem uma eleição de 4 em 4 anos, por causa da despesa, por causa do custo e tal. O país prejudica o país. Então, mesmo as eleições, certo, sendo tudo junto, tal, mas se quisesse fazer a eleição esse ano, não tem jeito. Por quê? Vou explicar para você por que não tem jeito. É porque para fazer uma eleição, tá, precisa de tantos milhões, precisa de 500 milhões para fazer uma eleição. Tá? O custo de uma eleição é muito alto. Para fazer isso, tem que estar dentro do orçamento. Então, para que a eleição pudesse ser uma eleição geral, ampla, né, e tal, esse ano tinha que estar no orçamento do ano passado. Tá? Então, o presidente lá do Supremo Eleitoral, né, Superior Tribunal Eleitoral, falou que não tem verba, e não tem mesmo. Tá? Por quê? Porque não passou, tá, na LOA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no orçamento de 2015. Então, se tivesse no orçamento de 2015 o valor, poderia fazer a eleição. Então, tem no orçamento só a eleição municipal, certo? Mais nada. Tá? Não tem eleição geral. Então, não tem dinheiro, certo, no orçamento, e não tem onde tirar o dinheiro para fazer essa eleição. Agora, quem está pressionando aqui para fazer a eleição é o Lula. Tá aqui, ó. O ex-presidente Lula orientou os principais aliados, dentro e fora do PT, a fazerem campanha para a antecipação das eleições presidenciais para este ano, porque teme não sobreviver politicamente até a campanha de 2018, investigado por corrupção em vários inquéritos do Lava Jato. Ele corre o risco de ser preso e, no mínimo, ficar inelegível, de acordo com a lei de ficha limpa, após a condenação por um tribunal colegiado. Tá? Então, a Dilma não quer, viu, gente? Está aqui, ó. A Dilma também não quer isso, não. Que a antecipação da eleição não agrada a Dilma, como deixou claro ontem durante a coletiva, mas ela se renderá aos interesses do Lula. Tá? Porque quem manda no Brasil é o Lula, viu, gente? O Lula que, na realidade, quem dá as cartas é o Lula. Tá? Por quê? Porque a presidente é frouxa, incompetente e tem dois defeitos gravíssimos. É um defeito que prejudica qualquer ser humano. Tá? Ela é orgulhosa, presunçosa e egoísta. Tá? E essa situação que fundou o Brasil. Tá? Porque acontece o seguinte, quero explicar para vocês o seguinte: pessoa humilde não é que aceita tudo, não. Pessoa humilde não é pessoa suja, pessoa, ele é pobrezinho lá, ele é humilde. Não, isso é simplismo. Certo? É simplicidade, é simplismo, não é humildade. Humildade mesmo, se vocês quiserem saber o que é humildade, é reconhecer os próprios erros. Certo? Quem reconhece os próprios erros é uma pessoa humilde. Tá? Porque o orgulhoso, ele nunca vai reconhecer os próprios erros. Ele nunca vai querer mudar. E ele nunca vai progredir. E você nunca pode confiar na pessoa orgulhosa. Ele é perigoso. Tá? É o caso que está acontecendo com a senhora Dilma Rousseff, que é ultra orgulhosa, ultra pedante, certo? Tá aí o resultado. Ela colocou o país e fica xaropando aí. Tá? Que fosse qualquer outra pessoa, ver com o Collor que ele fez de imediato, certo? Ele renunciou. Então, só que estava muito em cima, eles acabaram, certo, fazendo lá o impeachment dele, tá, mas já tinha renunciado. Tá?
sabe que não tem condição de governar, sabe que perdeu, certo, o rumo, perdeu o caminho e tal, sabe que o brasileiro está sofrendo o pão que o diabo amassou, tá? Mas está lá xaropando, viu? Então, uns negócios complicados no nosso país. Viu? E é um país da piada pronta, né? Da piada pronta. Estava lendo aqui, ó, tá? Naquele caso que eu achei engraçado, foi o do prefeito lá de... do prefeito lá de Montes Claros, né? A esposa foi lá, né, que é deputada, né? Você reparou como é que é? Esse pessoal, certo? São bandidos, certo? Assalta o povo brasileiro, assalta os corpos, assalta a dignidade do brasileiro, certo? Pega dinheiro com força, compra os votos, porque essa eleição do Brasil é tudo comprada, compra os votos, certo? E fica mandando o país. Olha o resultado que dá. O resultado está aí, ó. Viu? Então o prefeito de Montes, claro que é médico, né, tá ligado? Tem o dono de um hospital lá e tal. Você é médico, é dono do hospital, certo? Pegava o dinheiro, por isso que eu falo para você que o problema, eu falo todo dia, o problema no Brasil, da saúde no Brasil, não é um problema, certo, financeiro, não é investimento. Você colocar 1 bilhão lá no Ministério da Saúde para sair para a cidade, certo? Eles roubam tudo no meio do caminho e não chega 1 centavo aqui embaixo, chega só uma moedinha, viu? Aí, ó, tá isso aí, ó. Tá, o cara montou um esquema lá para roubar dinheiro do SUS. Tá? O político brasileiro, ele rouba cobertor em asilo, leite em creche, viu? Tá certo? Não tem ética, não tem sentimento, só pensa nele na família. Vocês viram lá nas votações. Então o resultado está aí. Então, certo? O indivíduo falou para o meu marido, e deu o exemplo do marido dela, é exemplo, viu, gente? Ele como fosse uma pessoa exemplar, viu? O que não é verdade, né? Ele mostrou aqui no outro dia agora. Isso que ele é o seguinte, né? Isso aí já entra o pessoal fazendo pressão, né? Porque é evidente que ele já estava com esse processo há muito tempo na mão, certo? Para executar. Foi só a mulher fazer lá e no outro dia se executaram, né? Foi lá e prendeu, certo? O prefeito, que é esposo da mulher lá, né? da deputada, certo? Que falou que estava falando contra a corrupção, papapá, e depois também prendeu a secretária de saúde, tá? Porque inclusive, estava vendo a reportagem, que mais ou menos 1.800.000 pessoas foi prejudicado por causa desses vagabundos, certo? Do prefeito lá de Montes Claros. Tá? A Polícia Federal já vem fazendo essa coisa há muito tempo. O que é? É a característica que eles fazem. Eles pegam o hospital, certo? Emite guia de internação, guia de procedimento, não faz nada, certo? E recebe do SUS. Viu? É isso que acontece. E no final, quem precisa, não recebe o tratamento que precisa. Tá? Por isso que está essa situação que nós estamos vivendo. A saúde está extremamente precária, né? Extremamente complicada. No Brasil tem umas coisas aqui que é engraçado demais. Olha para vocês verem o que acontece. Aqui, ó. É uns negócios onde a gente tem que começar a dar uma questionada. Tá? Porque esse problema que nós estamos vivendo aqui é um problema muito complicado, tá? Do padre, tá? Que ele fez um processo aonde, mexendo aqui no jornal, entrou um sinal aqui de mídia. Então, é o seguinte, o padre saiu da missa, tá? E atropelou um senhor lá e o senhor faleceu. Tá? Aí o padre estava embriagado. Aí perguntou, o padre embriagado. Ele falou que tomou muito vinho na missa. Hein, padre? É muito 7-1 também, né? Tá? Por isso que eu falo para você, gente, dirigir embriagado é complicado, gente. Dirigir embriagado, por isso que eu acho que realmente tem que ter pena dura, viu, gente? Pessoa que bebe. Tá. Vocês já viram o teste do cone, né? Eles põem os vários cones, certo? E manda a pessoa fazer, certo? O zigue-zague, né, entre os cones. Tá? E vai dando lá um copo de cerveja, certo? Tá, no segundo copo, o negro já derruba um conezinho. Tá? No terceiro, quarto copo, já derruba 2 cones. Tá? Já no sexto, sétimo copo, já derruba os cones quase tudo. Tá? Perde referência, certo? Então, é um negócio complicado. Isso aí eles fazem isso e mostram para mostrar a influência do álcool na direção, gente. Então, é um negócio perigoso. Fora da pessoa, o problema do álcool é o seguinte, fora
da pessoa, certo? Perder os reflexos, tá? Então, aonde ele acha que dá para passar, certo? Se ele tiver bêbado, ele vai passar e realmente não dá, ele acha que dá, tá? E depois a pessoa alcoolizada, ele passa a ter mais coragem, tá? Ele fica uma pessoa insensata com o perigo, certo? E perde o medo. Tá? Tanto que é assim, certo? Que tem grande parte dos assaltantes, de bandidos, certo? Usa droga ou usa álcool para poder trabalhar. Tá? Por quê? Para perder o medo. Viu? Então, cuidado com essa história e tal. Certo? Mas o padre agora vai gostar mais de um vizinho desse jeito da missa. Ele tomou lá a garrafa toda, né? Que não deve ser verdade, né? Estou comentando isso aqui, não estou criticando, não. Porque na realidade é o seguinte, o que não deve ser verdade, né? Certo? Falar que foi, o padre saiu, deve ter enchido a cara, certo? Aí falou que foi o vinzinho lá do vinzinho, que ele é simbólico, todo mundo sabe que ele é uma simbologia, não tem nada a ver de tomar vinho, tomar bebida alcoólica em relação ao culto da igreja. Né? Vamos lá, gente. Vamos... O que está falando aqui o Cláudio Humberto? O senador Valdir Raupp, né, muito ligado a Calheiros, foi designado para adotar como a sua ideia de antecipar a eleição. Tá? A história de antecipar a eleição, eu já sabia, isso é coisa do Lula. Tá? Desde o começo eu falei, agora está aqui o Cláudio Humberto falando. Viu? Os lulistas do PT são grandes entusiastas da antecipação. Avaliam que só a candidatura do Lula pode salvar o PT da derrocada total. Tá? Então... eu estou explicando para vocês que nem tecnicamente tem condição de fazer eleição no Brasil. Estou explicando para você que não está nem dentro do orçamento. Tá? Para poder unificar as eleições, por exemplo, vamos unificar as eleições em 2018, por exemplo. Né? Aí sim, em 2017, tá? Faz a lei, tá? Coloca no orçamento, certo? As eleições gerais, os valores gastos e tal, pá. Dentro daquele orçamento tem o dinheiro para fazer a eleição em 2018, né? Para 2019 entrar aí todos os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, certo? Presidente e tal. Aí unifica. Porque eu sou contra essa história de 2 em 2 anos, nós ficar sangrando os cofres, certo? E prejudicando a nação. Tá. Tinha de ser de 4, para mim sim, tinha de ser de 5 em 5 anos, certo? O mandato de prefeito, vereador, tudo, e depois, certo? Agora, tem que fazer uma reforma política, né, gente? Tem que fazer uma reforma política, tá? Pelo que aconteceu no nosso país, uns tempos para cá, a gente mostra, certo? Que essa estrutura presidencial virou uma estrutura ditatorial. Padrão ditatorial. O que foi feito aí é padrão de ditadura, certo? É estrutura de ditadura. Tá? Então, você vê que esse pessoal de esquerda aqui, repara para você ver, tá? O Raul Castro, certo? Raul Castro falando, certo? Defendendo a senhora Dilma e falando que está praticando a democracia. Mas quem que é só o Raul Castro para falar sobre democracia, ué? É o rei da ditadura. Nem ditadura Cuba não é, ela é dono. Lá é dono, lá tem dono. Lá a família Castro pegou a ilha em 1959 e é dona da ilha até hoje, certo? Do jeito que está indo lá, daqui 50, 100, 200 anos, tá o bisneto do tataraneto e tal. Aquele ali ficou de pai para filho, certo? Tem escritura. Eu quero falar, tô doido o nego falar um trem desse. Tá? Então, aqui ainda tem umas piadas, né? Defender o pessoal do PT aqui, agora eles têm que defender mesmo, né? Porque somente no Porto de Mariel tirou do BNDES, para o Lula ganhar a comissão, certo? Para que a Odebrecht pudesse fazer o serviço, tiraram 720 milhões de dólares. Eu mostrei aqui, ó, no dia da inauguração, estava a senhora Dilma lá, certo? Junto com o Raul Castro, lá em Cuba, eu mostrei para vocês aqui o discurso. Tá? Eu quero falar para vocês, porque você é contra. Não, sou contra não. Sou realista. Não sou nem pessimista nem otimista. Não sou nem de direita nem de esquerda, certo? Não sou nem a favor nem contra. Eu sou realista. Então faço esse programa aqui, certo? E olha a realidade que nós estamos vivendo, a realidade política, a realidade social, certo? A realidade que nós estamos passando. Sou um cidadão, tá? Aqui não tem prosa de, porque você é contra, você não sou a favor de ninguém não, certo? Quando o Lula estava fazendo um trabalho, pode pegar... Porque não tem gravado, para pegar qualquer programa, quando no governo Lula eu estava na rádio, certo? A parte boa, tá?
do governo Lula eu elogiei, tá? Que foi quando ele colocou o Meirelles no Banco Central, deu autonomia para o Meirelles, ele fez coisa certa. Quando ele fez coisa certa, não pode elogiar, que está correto o que ele está fazendo. Deu autonomia para o Henrique Meirelles, tá? O Henrique Meirelles travou o dinheiro, certo? E não deixou fazer pedalada, fazer esquema e sair esparramando dinheiro para todo mundo, como a senhora Dilma fez, o segundo governo do Lula foi feito, certo? Menos, mas a Dilma fez demais, tá? Então, distribuindo dinheiro para todo mundo e tal. Que isso aí ia dar uma descompensação na economia, descompensação na moeda e ia empobrecer todo mundo. Tá aí o resultado. Tá? Aí o senhor Meirelles fez o trabalho, certo? Nós vivemos uma fase boa. Se quiser falar certo, que não melhorou, é mentira. Naquela época, a moeda passou a ter valor, certo? Nós estávamos bem estruturados na nossa economia. Estava fácil de trabalhar, certo? Fácil de controlar as despesas, fácil, certo, de investir. Tá? Todo mundo, inclusive até a gente de fora, passou a investir alto aqui, por isso que o dólar caiu. Tá? O senhor Henrique Meirelles fez o trabalho correto, tá aí, acabou. Não tem segredo não, ué. Tá certo? Pode ser quem for, pode ser o Lula, pode ser quem for, certo? O Fernando Henrique pode ser quem for. Tá? Porque se fosse a minha mãe que estivesse também administrando e tal, eu falei, tá errado, pronto, acabou, ué. Não é porque é minha mãe não, ué. Não tem partidarismo não, tá? É realidade. Tá? Agora, ninguém precisa falar, certo? O que está errado, que reconhece pelo fruto, a situação que colocaram o Brasil, ué. Parece que esses petistas que têm esse fanatismo, certo? Que na realidade para mim não é nem partidário, nem nada, é seita, certo? O petismo no Brasil, o Lula-petismo é uma seita. Tá? Aquele fanatismo religioso, eu tenho fanatismo pelo Lula-petismo. Tá? E esse Lula-petismo, eu acho que esse pessoal, eles não têm muito neurônio não, tá? Não tem sinapse nervosa não. A realidade entre a razão e o fato não existe para eles. Tá? Tanto que é verdade que ele fala assim, mas a hora que a Dilma, para você ver que ela é meio demente, certo? Não, isso aí dessas coisas que aconteceu de pedalada, o Fernando Henrique fez, não tem nada a ver com a outra não. Outra coisa também, certo? Não, porque o senhor, certo? Eduardo Cunha é bandido e tal, por isso que ele é bandido, não pode coisa. Meu filho, o Eduardo Cunha ser bandido, tá? Não vai salvar, certo? Falar que a Dilma está certa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Certo? Então, essa situação que nós vivemos hoje no Brasil é uma realidade, certo? De incompetência, tá? Somado com desonestidade, certo? Somado com egoísmo, somado com presunção, que somou todo esse pessoal, desse desequilíbrio total, certo? Que quebrou o Brasil. Certo? O Brasil é um país tão grande que nós nunca imaginávamos ele cair dentro do buraco. Por quê? Porque ele é maior que o buraco. Infelizmente, certo? Abriram um buraco tão grande no Brasil que o Brasil está afundando. Está afundando com força, rapidamente. Tá? Tem mais de 10, eu vou falar que não é mentira, temos 12 a 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Tá? Todo pequeno comerciante, microcomerciante, não consegue pagar suas contas. Certo? E grande parte do médio e do rico está quebrando. Tá? 63% dos empresários no Brasil deve mais que tem de patrimônio. 63%. E a tendência agora é ser rápido, hein? Chegar nos 70%, 80%. Tá? Conseguiram. A média disso aí era 23%, 24%. Tá? Agora foi para 63% agora dos empresários que não se vender tudo que tem, não paga o que deve. Certo? Quebrar o Brasil. Tá? E o pessoal fica xaropando, certo? Falando em coisa social, papapá. Gente, não tem conversa. O que dá, certo, dignidade ao indivíduo é emprego. É renda por emprego. É aí que dá dignidade para a pessoa. Esmola, certo? Você rebaixa o indivíduo. É o que o PT gosta de fazer. Comprar as pessoas com esmola. Prender as pessoas, certo? Pela sua própria sobrevivência. Isso é crime. Isso é um absurdo. Isso é uma aberração. Dá espaço para vocês. Dentro de 2 minutinhos, treinamos de volta. Vai bola.